TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, eu sou Flávia Urbano e está no ar o Comitê de Imprensa. No mês de agosto, celebra-se os 11 anos de sanção da Lei Maria da Penha, o Agosto Lilás. E durante todo esse mês, uma série de ações são programadas para dar visibilidade à lei e para que as mulheres tenham consciência dos tipos de violência e de como elas podem se proteger e, no caso de serem vítimas, de procurar os canais para denunciar o agressor. Para conversar conosco sobre esse e outros assuntos, nós temos hoje aqui no Comitê de Imprensa a delegada da Mulher da Delegacia da Zona Norte, Ana Gadelha, e também participa do Comitê de Imprensa hoje a jornalista Ariane Viana. Doutora Ana, a gente fala agora no mês de agosto em especial, mas a sua rotina de trabalho de janeiro a janeiro é viver essa realidade dessas mulheres que são vítimas da violência, não é? Nesses 11 anos, o que é que mudou? O que é que a Lei Maria da Penha trouxe para a realidade, para o cotidiano dessas mulheres que são vítimas de violência, não é? Olá Flávia, olá Ariane, olá os telespectadores. A Lei Maria da Penha, ela realmente foi um avanço na questão da proteção da mulher vítima de violência doméstica. Ela foi promulgada em 2006, por isso que a gente está comemorando 11 anos, né, agora em agosto. E ela trouxe várias medidas, inclusive as medidas protetivas de urgência que ela trouxe, né, que ajuda realmente nesse combate à violência doméstica. Antes da Lei Maria da Penha, os agressores eles até cumpriam a questão da pena doando cestas básicas, que hoje isso já não é mais possível, com a condenação deles, e não existiam essas medidas efetivas que as mulheres poderiam solicitar de imediato na delegacia e o Poder Judiciário deferir, né? Que é a questão das medidas protetivas de urgência. Então, realmente é uma lei muito forte, uma lei muito boa. Ela é considerada pela ONU a terceira melhor lei do mundo com relação ao combate da violência doméstica. Só melhor que ela, segundo a ONU, só da Espanha e do Chile. Então, é uma lei forte que ela precisa realmente, cada vez mais, ser aplicada nesse combate à violência doméstica. Mas, doutora Ana, a lei trouxe muitos avanços, entre eles a criação de redes, né, de atendimento a essas mulheres. Mas como é que está a situação dessa rede de atendimento aqui em Natal? Na nossa capital, essa rede, todos os pontos dessa rede, eles funcionam bem? As mulheres têm acesso? Como é que funciona a rede aqui na nossa capital? Realmente nós temos essa rede de enfrentamento que a gente precisa melhorar cada vez mais, né? Precisa funcionar, porque essa mulher, quando ela chega na delegacia, ela chega muito fragilizada, ela chega muito assustada, porque é uma questão social, a questão da família dela. Muitas vezes ela tem a dependência financeira, ela tem a dependência emocional, então ela precisa desse acompanhamento psicológico, ela precisa de uma rede que ajude realmente. Então, aqui em Natal, no município de Natal, a gente tem um centro de referência, Elizabeth Nasser, que ela funciona na Zona Norte, e tem também a Casa Abrigo Clara Camarão, que a Casa Abrigo é num lugar realmente que a gente não sabe onde é, porque é uma Casa Abrigo, ela é secreta, né, para proteger essas mulheres. Temos que avançar bastante, porque as mulheres, elas contam, quando chegam na delegacia, elas realmente demonstram a dificuldade em estar nesses tratamentos. Por questão financeira, muitas vezes elas não têm o dinheiro da passagem para ficar fazendo esse tratamento. Então, muitas vezes assim, na delegacia, a gente já deu até o dinheiro da passagem para fazer o exame de corpo de delito no ITEP, né? Para conseguir até ir no centro, a gente já pedir para viatura e deixar elas lá. Mas existe um tratamento que ela vai precisar fazer, tanto psicológico como social, que ela vai necessitar outras vezes, né? Então, realmente a gente precisa avançar nesse sentido, mas a luta é contínua e constante. Em relação à violência, essa violência é uma violência que tem um aspecto diferente, porque ela ocorre por um companheiro, por uma pessoa com quem, como a senhora disse, existe uma ligação afetiva. Exatamente. É diferente de um crime que é cometido na rua por uma pessoa que você desconhece, né? Como é esse atendimento, esse acolhimento dessa mulher? Porque eu imagino que quando ela chega na delegacia,
ela já sofreu muito e aquela decisão foi uma decisão penosa, difícil para ela. Exatamente. Realmente, quando a mulher chega na delegacia, porque ela já rompeu todas as barreiras que ela podia romper, ela já passou por tudo que ela podia ter passado. Para vocês terem ideia, já chegou caso lá na delegacia de mulher sofrendo há 30 anos violência doméstica e não procurava delegacia. Porque realmente é uma decisão muito difícil, né? É o companheiro dela, é o homem que ela escolheu para compartilhar a vida. Muitas vezes é o pai do filho dela, entendeu? Aí tem a família dela, a família dele, que às vezes não apoia ela. Diz, olha, é assim mesmo, ele vai melhorar. Então é uma situação muito complicada. Então essa mulher, quando ela chega na delegacia, realmente ela precisa de um acolhimento diferenciado. Lá na DEA Norte, por exemplo, que é a delegacia ao qual eu sou titular, a delegacia ela é separadinha, tem a sala do boletim de ocorrência, que é a sala, né, privativa, o cartório é separado, a gente consegue separar o homem que vai ser ouvido da mulher que vai ser ouvida, entendeu? Para eles não estarem tendo esse contato. Até do mesmo caso eles não vão se encontrar, né? Quando a mulher ela vai fazer a denúncia, o boletim de ocorrência, o agressor dela só vai em um outro momento. Uhum. Mas naquele momento já existe um agressor de uma outra vítima sendo ouvido. Então a gente tem esse cuidado também de separar. Então ela entra na sala do boletim de ocorrência, é atendida por uma policial feminina, na grande maioria das vezes, né? A policial feminina que está lá. Só em algum momento, se aquela policial não tiver por algum motivo de licença-prêmio ou atestado ou algo, a gente às vezes precisa colocar um policial homem, né? Uhum. Até pela questão de estrutura, de efetivo, a gente não tem como sempre estar com a policial feminina. É regra, mas às vezes não estão. Mas os meninos lá também são preparados, eles têm essa orientação, essa capacitação que a gente precisa estar tendo a todo momento. Então, um atendimento diferenciado, porque aquela mulher ela não chega lá e relata um caso e pronto. Não, ela vai contar a história dela, ela quer ser muitas vezes ouvida, ela quer ser orientada. Então, ela vai contar por tudo que ela tem passado, a questão dos filhos, a questão da família. Então, é um atendimento mais demorado e um atendimento diferenciado, sim. É um atendimento que não pode haver julgamento, só pode haver acolhimento e orientação. Em relação a esse atendimento, como é essa dinâmica, não é? A mulher chega, ela faz o boletim de ocorrência e em seguida, o que é que acontece? Pronto, ela faz o boletim de ocorrência e então a gente marca para ela ser ouvida para solicitar uma medida protetiva de urgência, porque tem mulheres que não querem solicitar a medida. Tem mulheres que chegam lá e falam, olha, doutora, eu quero processar ele, realmente quero processar criminalmente, ele cometeu um crime contra mim, mas eu não quero medida protetiva, porque eu consigo ter um relacionamento com ele com relação à questão dos filhos. Eu preciso desse contato com ele para ver a questão dos nossos filhos. Então, eu não tenho essa necessidade da medida. Então, a medida protetiva, só para a gente explicar para o telespectador, que medidas são essas, Vamos lá. As medidas protetivas de urgência são medidas que tem na Lei Maria da Penha, certo? Que as mulheres elas podem solicitar caso elas se encaixem no perfil. Na verdade, qualquer mulher vítima pode solicitar. Ela chegando lá pode solicitar. Existem várias medidas, eu vou citar algumas. Afastamento do lado agressor. Aquela mulher ela chega na delegacia e diz que não tem condição de continuar em casa com os filhos sendo agredida, então ela precisa que aquele agressor, o companheiro, se afaste do lar. É uma medida protetiva. A questão de manter distância. Então, é muito comum as pessoas virem na televisão dizendo o juiz determinou que o homem não possa se aproximar da mulher a 100 metros, a 200 metros. Existe essa medida protetiva. A questão de frequentar os mesmos lugares. Então, tem aquela medida que o juiz proíbe o agressor de frequentar os mesmos lugares que a vítima. Por exemplo, o local de trabalho dela, uma academia que ela faça a atividade física dela, um restaurante que ela frequente, que seja da rotina dela. Então, é possível, sim, o juiz determinar essa proibição. A questão também de manter qualquer tipo de contato. Chega muitas mulheres lá falando que eles não param, que o agressor não para de ligar, entendeu? Teve uma vítima, inclusive, que falou que o agressor ligou num dia só para ela 178 vezes. Já pensou? É uma coisa assim, uma agressão psicológica terrível. Então, ele fica proibido de mandar mensagem, de ligar, de mandar e-mail, entendeu? E tem outras medidas, como os alimentos provisórios, a suspensão do porte de arma também, tem outras medidas também. Doutora Ana, e como é que fica a fiscalização dessas medidas? Isso, vamos lá. Quando a mulher ela vai na delegacia, que ela solicita a medida protetiva, a gente já orienta ela que quando a medida sai, porque quando essa medida ela é deferida pelo Poder Judiciário, certo? A gente escuta essa mulher e a gente encaminha o pedido dela de forma imediata.
Inclusive vai via Hermes para o Poder Judiciário, que foi até um convênio que foi feito. A gente digitaliza essa medida e manda via Hermes, que é pela internet. E aí, quando o juiz defere essa medida, vai um oficial de justiça na casa dessa mulher e até o agressor e entrega o papel da medida e informa para ela, né, que foi deferida, tudo o que não foi indeferida, há casos também que o juiz indefere e que a mulher também é intimada. Então, quando ela recebe esse papel, a gente orienta ela, acaso depois de ser deferida essa medida, o agressor volta a descumprir, venha a descumprir, quer dizer, ela vai informar a gente na delegacia para a gente tomar as medidas cabíveis, porque o descumprimento da medida protetiva pode gerar tanto uma advertência como uma prisão preventiva. Então, a gente orienta essa mulher aí, mas em algumas situações, essa mulher ela não consegue ir para a delegacia informar. Então, tá aí a importância da Patrulha Maria da Penha, que no estado ela já está funcionando, são rondas que são feitas pela Polícia Militar, semanalmente a Companhia de Polícia Feminina vai na casa da mulher com a medida protetiva para saber se está sendo cumprida ou não. No âmbito do município, né, a Câmara dos Vereadores conseguiu aprovar essa lei, que foi vetada, né, pelo prefeito. Os vereadores derrubaram o veto e parece que o prefeito judicializou, não é isso? Isso, exatamente. Está tramitando, que seria muito bom que o Poder Judiciário, né, conseguisse dar uma decisão favorável a essa patrulha, porque vem a somar, né? Vem a somar. Em relação à estrutura, né, a gente sabe da grande carência que existe de pessoal, principalmente nas delegacias em todo o Rio Grande do Norte. Como a situação da Delegacia da Mulher? Vamos lá. Nós temos 5 delegacias de atendimento à mulher no Rio Grande do Norte. Nós temos uma em Caicó, uma em Mossoró, uma em Parnamirim, 2 em Natal. Em Natal, uma funciona na Zona Sul, na verdade funciona na Ribeira, mas pega a Zona Sul, Leste e Oeste, tem atribuição para essas 3 zonas. E a Zona Norte de Natal. A gente sempre fala que a questão do efetivo da Polícia Civil realmente tem trabalhado no limite, né? Assim, é público e notório que o efetivo ele tem diminuído a cada ano. Isso não só na Delegacia da Mulher, mas em outras delegacias também. O efetivo como um todo tem diminuído e a gente tem trabalhado assim com um esforço tremendo, né, com os policiais que a gente tem, da melhor forma que a gente pode. Mas o que mais preocupa a gente não é só com relação à questão na capital, que na capital a gente tem as DEANs, mas nos interiores, né? Porque a violência doméstica ela está em todos os lugares, em todas as classes sociais. Então, a gente se preocupa realmente com aquele interior que não tem uma estrutura ainda menor, entendeu? Às vezes funciona com 2 policiais, com 3 policiais. A demanda realmente só tem aumentado com relação à violência doméstica. E a gente acredita que não é a questão da violência que tem aumentado, mas sim as mulheres estão com mais coragem para denunciar. Então, está chegando mais os casos para a delegacia. Então, a questão do efetivo realmente a gente fica torcendo para que melhore, que venha um concurso logo, que a gente reforce realmente não só as DEANs, mas também as delegacias municipais. Qual o horário de funcionamento da delegacia, não é? Na Zona Norte, aonde é que ela fica exatamente? A Delegacia da Mulher da Zona Norte, ela funciona na Avenida Dr. João Medeiros Filho, ela funciona no mesmo prédio da Plantão Zona Norte. Ela fica próxima ao Norte Shopping, então a delegacia é bem localizada, de fácil acesso, com parada de ônibus praticamente em frente. Então, é a delegacia bem localizada, a gente acredita que consiga atender a demanda da Zona Norte. A delegacia da Zona Sul, ela funciona na Ribeira, próxima ao ITEP. Então, e a de Parnamirim funciona em Parnamirim. Eu não sei exatamente o endereço, mas a delegada lá, a doutora Luana, também muito ativa, muito competente, e aí ela tem divulgado bastante também com relação aos trabalhos da DEAN de Parnamirim. O funcionamento é de segunda a sexta, de 8 da manhã às 18 horas. Então, a mulher que venha sofrer violência doméstica à noite ou no final de semana deverá procurar as delegacias plantonistas. Tanto a Delegacia de Plantão da Zona Norte, como a Delegacia de Plantão da Zona Sul, que funciona na Avenida Molgoveia, junto com a Central de Flagrantes. Eu tenho até para falar para as mulheres que na Delegacia da Plantão Zona Sul existe já uma sala lilás lá. Já para esses casos de violência doméstica, né, desses casos que é colocada a Lei Maria da Penha, na Plantão Zona Sul existe uma sala lilás muito linda, assim, bem decoradinha, assim, para atender as mulheres e os filhos também que vão com ela, né, para um atendimento mais acolhedor, né,
separar ali daquele tumulto, dos outros flagrantes, entendeu? Ela já chega bastante assustada. Então, na plantão Zona Sul já existe essa sala, Lilás. Ok. Eu vou pedir licença à doutora Ana Alexandrino Gadelha e também a você, Ariane. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com o Comitê de Imprensa. Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Estamos de volta com o Comitê de Imprensa, hoje entrevistando a delegada da Mulher, Ana Gadelha, também com a participação da jornalista Ariane Viana. Doutora Ana, no primeiro bloco a senhora falou dessa dificuldade que existe da mulher a despeito de todas as dificuldades psicológicas mesmo, né, mesmo emocionais, da questão financeira, de romper com o ciclo e manter-se, né, nessa posição. A vereadora Eudiane Macedo, que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher aqui da Câmara Municipal, apresentou um projeto de lei por esses dias que visa conceder às mulheres que estão fazendo esse acompanhamento gratuidade no transporte público, né? Qual a opinião da senhora sobre esse projeto, né? Eu fiquei muito feliz quando eu vi que a Eudiane Macedo tinha feito esse projeto de lei. Inicialmente ela tinha ido lá na Zona Norte, né? Até você estava presente e a vereadora também, Natália. Isso. Então aquela conversa já foi muito boa, porque eu já consegui passar para vocês uma parte da questão dos problemas, né, da delegacia. E Eudiane já veio com um projeto de lei muito bom, vai ser muito importante para as mulheres ali, não só da Zona Norte, como da Zona Sul, Leste e Oeste também, porque, como eu falei, muitas mulheres chegam lá e têm uma dependência financeira muito forte, entendeu? Tem filhos, assim, que elas sempre foram do lar, sempre trabalharam em casa, não se capacitaram para trabalhar fora. Então, ela, às vezes, está naquele relacionamento abusivo porque não tem como, né, se manter. E até para fazer o tratamento na rede, elas também sentem muita dificuldade. Então, esse projeto vem realmente para somar esforços, somar aí nessa rede de enfrentamento, e elas vão poder fazer o acompanhamento delas, tanto psicológico como social, como até jurídico também, que a gente está com parceria com a OAB, com a Defensoria Pública. Então, para elas conseguirem esse atendimento, vai ser de grande valia essa questão do transporte, e vai ser realmente muito importante. Existe assim, o preconceito, não é, em relação, a gente entrevistou no último programa aqui a doutora Ana Lúcia, ela disse que o papel da Defensoria, assim como o papel das outras instituições que estão envolvidas, né, nas questões relacionadas à violência doméstica, não é desfazer famílias, não é desfazer lares, né? É de romper com esse ciclo de violência. E que muitas vezes a mulher é vista de forma preconceituosa, ela está nessa situação porque ela quer, é uma escolha dela, né? Como é que a senhora que está no dia a dia ouvindo essas mulheres, né, essas histórias, como é que a senhora avalia esse julgamento tão comum que é feito, né, das mulheres vítimas de violência? Pois é, a gente precisa desmistificar essa questão, essas frases que são ditas, que mulher gosta de apanhar,
que briga de marido e mulher ninguém mete a colher, não é bem assim. Nós que estamos lá na DEAN, que recebemos essas mulheres, é muito comum que elas retomem o relacionamento e que elas retornem para a DEAN querendo fazer um outro procedimento, que elas tentem de novo retomar esse relacionamento e reconstruir a família delas. Isso é muito comum e a gente não está lá para julgar. A gente não está lá para apontar para aquela mulher e dizer, rompa esse ciclo, você tem essa obrigação. Não. A gente está lá para orientar e para acolher. Essa é uma decisão que a mulher tem que tomar. Se ela acha que naquele momento ela precisa perdoar, desculpar o marido e voltar o relacionamento, o perdoar no sentido de reconstruir a família, porque a questão criminal ela vai continuar, principalmente no caso da lesão corporal, que é incondicionada. Então, quando ela começa o procedimento, ela não tem como voltar atrás. O voltar atrás dela é muito mais com relação a tentar dar uma nova chance para ele. Então, isso é muito comum sim, a gente não pode ver isso com preconceito e nem ver isso como uma reprovação. A gente tem que ver que aquela mulher, naquele momento, ela não está conseguindo romper aquele ciclo. Então, ela precisa realmente se empoderar e para isso ela precisa de um acompanhamento psicológico, isso quando ela quer. Então, a gente coloca para ela o que a gente tem de acompanhamento, do enfrentamento, da rede, e ela vai fazer a escolha, entendeu? Porque a gente tem que saber também que existe um limite entre a atuação estatal, existe a vontade da mulher, é a família dela que está em jogo. Então, se ela acha que naquele momento ela tem que perdoar e tem que retomar o relacionamento, é uma escolha dela. O que a gente tem que dizer para ela é que nós vamos estar ali, caso ela necessite de novo, dela voltar e fazer o procedimento e pedir as medidas protetivas. Doutora Ana, agora sim, a gente sabe que muitas vezes é realmente um passo muito importante e muito difícil também, porque como a Flávia falou, existe uma relação afetiva entre a vítima e o agressor. Mas, e às vezes a própria mulher não enxerga alguns comportamentos que dão indícios de que ali não tem... Que não existe segunda chance para aquele caso, que é dali para pior. A senhora poderia apontar alguns desses sinais de que aquele homem ali é um potencial agressor para as mulheres que ainda não conseguem se enxergar como vítimas de violência? A mulher, ela quando está naquele relacionamento abusivo, o primeiro passo para ela conseguir sair dele é ela perceber que ela está num relacionamento abusivo. Entendeu? Porque existem várias situações em que ela vai deixando passar, né? Situações do dia a dia que ela vai deixando passar, que ela naturaliza aquilo. É colocado para ela como se fosse normal, entendeu? Até pela cultura patriarcal muito forte que existe, né? A nossa sociedade ainda é muito machista. Então, tem muitos sinais que o agressor vai dando e que a mulher precisa ficar alerta. Algumas situações que a gente vê muito naquele relacionamento onde o homem começa muito a culpar a mulher por tudo que acontece, entendeu? A soltar piadinhas ofensivas, a fazer algum tipo de chantagem, a dar gelo. É muito comum, às vezes, você ver num relacionamento, sempre que briga um homem dá o gelinho, entendeu? Fica sem falar. Sempre a mulher começa a falar, ele corta, ele não deixa ela concluir o raciocínio dela. Algumas situações em que a mulher, ela quer expor alguma ideia dela e o homem toma aquela ideia para ele, dizendo que foi ele e diminuindo a mulher. Então, são coisas pequenas do dia a dia que não são configuradas um crime, mas que vai aumentando e pode chegar a uma conduta criminosa. Então, a gente pede para as mulheres já ficarem alertas quando o agressor é muito ciumento, aquele ciúme excessivo, entendeu? O uso de drogas e álcool realmente potencializa muito a questão também do agressor. E a gente sempre fala que o homem ele não nasce agressor, ele se torna, entendeu? Por aquele comportamento que é imposto, a forma como ele é criado. Depende muito se ele está vivendo dentro de uma família onde há relacionamentos abusivos, onde ele vê o pai agredindo a mãe dele e ele naturaliza aquilo como se fosse natural. Então, ele vai reproduzir possivelmente isso num relacionamento dele. Então, tem também, muito importante, um núcleo, que é o NANVID, do Ministério Público, que eles trabalham com agressor. Eu conheço o trabalho do NANVID. Que é coordenada por doutora Érica Canuto. Eu acho esse núcleo de extrema importância, porque esse homem, se você parar para pensar, ele precisa ser tratado também, entendeu? Se a mulher ela precisa ser tratada para conseguir ver aquilo, enxergar como uma violência que ela está sofrendo e romper aquele ciclo, o homem ele precisa ser tratado porque por mais que aquele relacionamento com a mulher termine, ele vai se relacionar com outra mulher. Mulheres, né? Então ele vai acabar fazendo com outra vítima, entendeu? Tem um caso na delegacia que a gente assim, está estarrecida, porque o agressor já vai na 4ª mulher diferente vítima. Ele termina um relacionamento, a mulher pede a medida protetiva, ele vai para um outro, aí
Começa tudo de novo. Começa tudo de novo. Aí a mulher vai e pede, ele já vai na quarta. Se ele já foi preso, então ele passou um tempo preso, ele saiu há pouco tempo e ele está de novo nesse relacionamento abusivo com outra mulher. Então, esse homem ele precisa ser tratado, entendeu? E quando a gente fala daquela mulher que ela quer reconstruir a família dela, a gente também não pode ser taxativo em dizer que o homem ele não vai parar de agredir, que não tem jeito. Existem casos sim, que as famílias são reconstruídas, que a mulher ela dá a chance, que ela é tratada, que o homem é tratado, entendeu? E que eles conseguem reconstruir a família deles. Então, cada caso é um caso. A gente não pode tratar todos os casos de forma igual. A gente tem que tratar cada caso como ele requer. Desde o início do programa, a gente está falando sobre ciclo da violência. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o que é esse ciclo, não é? Isso. O ciclo da violência, que a gente sempre fala, que a gente fala romper o ciclo da violência. Isso. É aquele ciclo onde existe um casal que se relaciona, eles estão bem. Em seguida, o homem comete uma violência contra a mulher. E aí, ela vai romper aquele ciclo, ele pede perdão. Ela perdoa porque acredita que ele vai mudar. E aí, eles ficam em lua de mel. Em seguida, ele agride de novo. Pede perdão, ela perdoa, ficam em lua de mel. E isso é o ciclo. E assim vai. E tem mulheres que conseguem romper o ciclo no primeiro momento, na primeira agressão, na segunda, na terceira, mas tem mulheres que passam vários anos para conseguir romper. Tem mulheres que passam 10 anos, 20, 30, vai depender muito do apoio que ela vai ter, do que ela vai procurar. Algumas vezes a família apoia o rompimento do ciclo, você tem que sair, não é assim. Tem outras não. Que atrapalham, né? A própria cultura que a gente tem. Exatamente. A gente já recebeu mulher que a gente já falou, tem alguém da sua família que possa depor, né? Falando que você tem sofrido esse tipo de violência. Ela, tem não, doutora. Como assim? Mas sua mãe, sua irmã? Não, elas nem queriam que eu tivesse vindo aqui. Entendeu? Elas acham que é assim mesmo. Que se meu marido não quer que eu saia de casa, ou se meu marido não quer que eu use roupa curta, ele tá certo. Se meu marido não quer que eu frequente determinado lugar ou não tenha determinada amizade, é porque ele tá certo. Então, até essa cultura patriarcal muito forte, entendeu? Como se a mulher fosse objeto, propriedade do homem, né? Exatamente, essa questão da mulher ser a propriedade deles, né? Eu sempre falo nas minhas palestras que eu já ouvi diversas frases de tentar se justificar dos agressores durante o interrogatório, e muitos já olharam para mim e já disseram, doutora, mas eu bati na minha mulher, não foi na do vizinho. Tipo assim, a minha eu posso, entendeu? Naquele sentido de posse isso, mesmo, né? Como... Exatamente. Eu querendo justificar, dizendo, mas ela não colocou a comida do cachorro, por isso que ela apanhou. Mas ela não lavou a louça. Ah, eu cheguei em casa, não tinha comida pronta, ela estava na rua batendo papo com as amigas, então... É esse tipo de justificativa, entendeu? Você vê a presença daquela cultura machista, entendeu? Da dominação do homem, do sexo masculino com relação ao sexo feminino. É possível traçar o perfil do agressor? Ele é mais jovem, ele é mais idoso? Dá pra gente dizer como é que ele é? Com relação à idade, a gente não consegue traçar, porque a gente já pegou agressores tanto... Adolescente a gente não chega... mas a gente não chega a atender porque tem a delegacia especializada de atendimento adolescente frator. Mas tem desde adolescentes a maiores de idade, até já pegou até 60 e poucos anos, 70 e poucos anos. Eu lembro de um caso até que foi um flagrante delito, que ele tinha mais de 70 anos. Então, a questão da idade a gente realmente não consegue ver a questão do perfil, mas com relação a outras coisas, a gente vê que geralmente é um homem extremamente intolerante, entendeu? Extremamente ciumento, que usa álcool, às vezes usa droga, machista, entendeu? É muito esse perfil da intolerância, do ciúme excessivo, de ter a mulher como posse, como propriedade, de que a mulher ela tem que seguir aquele perfil, se ela não seguir, ela não serve. Entendeu? Tem muito isso. E aí, muitas vezes, a gente fica se questionando se aquele homem, como a senhora falou, que teve um caso agora de um agressor que já fez a quarta vítima. Isso. O problema não é a mulher, nem é o comportamento da mulher, nem é o que ela faz ou deixa de fazer. É o perfil e o comportamento do homem, né? Exatamente. Porque muitas vezes a mulher, ela fica se colocando nessa condição. Ah, meu Deus, eu fiz alguma coisa, né? Mas é porque faz parte da violência psicológica por parte do agressor. Ele faz com que a vítima ache que a culpa é sempre dela.
Entendeu? Quando o relacionamento ele tem um desentendimento, uma discussão, ele sempre coloca ela numa situação de culpada. E ela, como ela está naquele relacionamento abusivo, ela mesma se coloca na relação de culpada, entendeu? Então até ela conseguir romper isso, entender e não naturalizar de que aquilo está errado, que não é assim, que o relacionamento dela não é para ser daquele jeito, não é o natural, não é o correto. Então demanda um pouco até ela conseguir. O nosso programa está quase chegando ao fim. Eu queria que a senhora falasse dos tipos de violência, porque quando a gente fala em violência, remete logo à agressão física, né? Quais são esses tipos de violência? Isso é um mito também que a gente precisa desmistificar, entendeu? Tem muitas pessoas que acham que violência doméstica é agredir fisicamente. Tem muitas mulheres que chegam na delegacia e falam: doutora, eu não vim antes porque ele não bateu em mim. Entendeu? Muitas acham que tem que estar com o olho roxo, tem que ser espancada. E não é assim. Existem 5 tipos de violência doméstica e é prevista na própria Lei Maria da Penha. Tem a violência psicológica, que é uma violência muito comum, que é a questão das ameaças, que a perturbação da tranquilidade, aquele homem que persegue a mulher em todos os lugares, no trabalho dela, na academia, no restaurante. Tem a violência física, que é a mais comum, que as pessoas conseguem ter um melhor entendimento do que é. Tem a violência moral, que são os xingamentos, entendeu? Que é a injúria, a calúnia, a difamação. Tem a violência patrimonial também, que é aquele agressor que destrói as coisas da vítima. A gente já pegou lá casos de uma delegacia onde ele já destruiu os documentos dela, já tocou fogo nas roupas, nas peças íntimas. Isso realmente, infelizmente, é comum de acontecer, uma violência patrimonial. Tomar o celular dela, muitas vezes eles tomam, não quero você no WhatsApp, não quero você, destrói, joga no chão, quebra o telefone, é uma violência patrimonial. Tem a violência sexual também, que as mulheres precisam entender que mesmo que ela esteja num relacionamento, que ela queira aquele companheiro, em algumas situações em que elas não queiram manter relação sexual e elas são forçadas a manter, isso é uma violência sexual, entendeu? Se for mediante violência ou grave ameaça, é um crime de estupro. Então, tem esses tipos de violência que as mulheres precisam estar atentas para procurar a delegacia. Era o que eu ia dizer. A mulher não precisa procurar a delegacia só em caso de agressão física. Não. A Lei Maria da Penha, ela abrange os outros tipos de violência também. Doutora Ana, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Comitê de Imprensa, esclarecendo às mulheres, aos homens também, porque eu acho que a gente fala muito na questão da mulher, mas essa parceria ela tem que existir, né? O homem tem que compreender isso para poder até nas suas redes de relacionamento disseminar essas ideias também. Exatamente, até porque os homens, eles terão filhas, mulheres, eles não vão querer que as filhas deles passem por isso, né? É verdade. Então, assim, muitos homens estão nessa luta com a gente, junto com as mulheres. Esse combate à violência doméstica não é uma coisa que é só feita pelas mulheres, são feitas pelos homens também. Lá na delegacia eu tenho 4 policiais homens que eles combatem mesmo a violência doméstica. Então, eu agradeço bastante o espaço de poder ter esclarecido algumas coisas aqui para os telespectadores e falar para a mulher que a gente está lá, se você precisar da gente, pode procurar a delegacia da mulher, que você vai ser acolhida e bem orientada. Muito obrigada, Ariane, pela participação mais uma vez aqui no Comitê de Imprensa. Eu quem agradeço, estou sempre às ordens, Flávia. Muito obrigada a você que nos assistiu até agora e até o próximo Comitê de Imprensa. TV Câmara, a TV do povo de Natal.